Já matriculaste o teu filho na escolinha ou na escola até ensino médio? Não? Então, meu querido, não perca tempo. O Xodó da Tia Joyce, para crianças desde 2, 3 meses de idade até os 5 anos, o Xodó da Tia Joyce é o máximo. É uma dedicação, um amor, uma coisa incrível. O meu tchutchuco e sempre estudou no Xodó. E depois, tá preocupado de repente que o teu filho é adolescente, tem que fazer um terceirão assim, bem bom para passar no vestibular, para ter uma carreira legal, tem que começar já pensando no terceirão, né? Aí o Extensão X, que é a continuação daquela didática, daquelas pessoas, aqueles profissionais excelentes e daquela família maravilhosa que há 21 anos está no mercado com o Xodó da Tia Joyce, Extensão X. Então fica a minha dica, não perca tempo e ainda pode dar sim para matricular o seu filho no Xodó ou no Extensão. E agora, começando nossas personalidades da semana, eu vou entrevistar um jovem, embora ele já tenha aí uma carreira bastante sólida. Quer dizer, eu acho, né? Ele que vai me dizer isso. Vamos ver quem é? Lucas Casagrande. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, cara, e contigo? Então, eu falei que era uma carreira sólida, agora tu tens que me dizer se é ou não, né? É uma carreira que tá começando, né? Começando? Tá começando. Há quanto tempo tu estás formado? Eu tô formado, vão fazer 3 anos agora. Então, menino, 3 anos já... Ele escreve jornal, ele tem um programa na rádio, tu tá bombando. Ah, mas assim, já é um nome super conhecido. Não dá pra negar que tu tá na rádio, que é Bambambam, da Sim. região, Sim. né? Principalmente na área de jornalismo. Tu escolheste direcionar a tua carreira assim pro jornalismo de notícias e tal? Sim. Na verdade, assim, a jornalismo nunca foi a minha primeira opção. Eu não queria fazer jornalismo. Quando eu me formei no terceirão, eu fiz vestibular para vários cursos, para direito e para ciências econômicas, para economia. E eu não fiz vestibular para jornalismo. Então, eu acabei passando para economia, enfim, não deu certo. Eu voltei, eu fui para Florianópolis, voltei e aí resolvi fazer jornalismo. Não queria rádio, queria escrever. Fiz a minha faculdade inteira focado em escrever. Sempre gostei, preferi escrever e tal. Chegou uma hora que apareceu uma rádio, enfim, era uma oportunidade. A gente acabei aceitando a oportunidade na época. E depois veio a Rádio Araranguá e aí a coisa começou a deslanchar. Mas eu acho que a gente nunca pode querer parar, né? Então a gente sempre quer alguma coisa, sempre quer alguma coisa diferente, sempre quer variar. Acho que sempre tem opções diferentes no mercado. Mas quando que tu mudaste, por exemplo, do direito e economia para jornalismo? Viesse embora e... Eu nunca fiz direito, eu fiz só economia. Tá. Tu pensaste em fazer direito? Eu prestei vestibular para direito, mas como passei para economia em Florianópolis, fui para a Universidade Federal. Primeiro eu descobri que eu não queria economia. Eu estudei, e aí quando às vezes, brincando, as pessoas perguntam, mas como é que tu descobriu que tu não queria economia? Bom, eu estudei 1 ano e meio de economia, eu ainda não sei o que faz um economista. Aí eu descobri, não, isso aqui não é a minha praia. Tu ficou 1 ano e meio... Mas era em Florianópolis. Era em Florianópolis. Aí não é uma coisa assim tão desagradável, né? Não era um sacrifício. Não, assim, eu gosto de ler, eu acompanho o noticiário de economia, então eu sei mais ou menos, até pelo conhecimento que a Mas a economia tem muito cálculo, é muito número, não é? Não, sabe como é tanto? Não, é menos do que as pessoas desenham um troço mais monstruoso do que ele realmente é. Não é tanto cálculo. Mas tu descobriste que não queria economia? E aí voltei, fiz um outro teste que esses psicólogos fazem e tal, para aparecer o direito de novo, mas aí apareceu o jornalismo. E eu sempre gostei de escrever, gostei, desde pequeno eu escrevia, cheguei a escrever poema, escrevi poema no colégio e tal. Tu lembra de algum assim de cabeça? Não. Tu lembra? Lembra? Eu lembro de algumas situações, de poemas não, eu lembro que a gente morava em Criciúma, na época a Academia Criciumense de Letras fez um livro. E aí fez um projeto com alunos das escolas que tinha na cidade e tal, e um dos meus poemas acabou sendo selecionado, fizemos uma noite de autógrafo e tal. Nossa. Mas minha carreira de poeta também parou por aí. Sobre o que tu gostava de escrever, assim, qual era a temática? Muito coisas de dia, assim, coisa que eu via, coisas que passavam na minha frente. Então assim, eu atravessava um trilho para ir para casa e às vezes vinha E assim, era uma coisa que não era forçada. Eu nunca fui forçado a escrever. A coisa vinha
eu chegava em casa, quando eu tinha vontade, eu escrevia. É interessante, porque é uma sensibilidade, né? Tu ficar desligado. As pessoas, não são todas as pessoas que têm essa... que tá ligado no dia a dia, que percebe, que vê o céu, que vê o trilho do trem, que observa esse tipo de coisa e que se encanta com essas coisas do dia a dia. Eu acho que todo mundo percebe. É? Eu, particularmente, acho que todo mundo percebe. Acho que cada um percebe de uma maneira. Hoje, o que tu gosta de escrever pro jornal? Eu gosto de escrever sobre os problemas das pessoas. Como assim? Eu acho que a gente tem uma função, e eu acho que isso faz parte do entender a função também. A gente é jornalista, a gente tem a função de relatar aquilo que acontece. Mas eu acho que a gente tem mais que essa função. Eu acho que a gente tem a função de tentar não só mostrar o problema, mas tentar auxiliar a encontrar uma solução. Então, assim, eu acho que a gente é responsável por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente aponta, mas a gente também tem a obrigação de tentar consertar, de tentar ajudar a mostrar caminho. É evidente que eu não estou certo sempre, que às vezes aquilo que eu acho que é o correto de fazer em determinada situação, ou está muito longe, ou não pode ser feito, ou é muito caro ser feito, ou não é a solução mais adequada, porque eu não sou técnico nas áreas dos problemas que eu falo. Então, por exemplo, assim, eu falo, às vezes, tem um caso de trânsito. Eu não sou técnico em trânsito, não sei nada de trânsito, eu sei dirigir, e sou meio barbeiro. E male. Sou meio barbeiro ainda. Então, assim, quem sou eu para falar de trânsito? Mas eu sou pago para falar. Tu é filho de políticos, né? Sou filho de pessoas que têm participação política. Qual é a diferença? Meus pais não sobrevivem da política. Eu acho que existem dois tipos de políticos. Políticos profissionais e pessoas que fazem política. Então, as pessoas que fazem política na sua família, que são seus pais, eu acho e muito ativamente, né, seja participando do governo, como a tua mãe, que é secretária de educação, seja por meio do partido, como o teu pai faz parte do diretório ainda do PT, não? Faz, eu acho que eu não sei. Eu acho que faz. Ótimo. Porque eu não sei se a mãe agora... Lá em casa a gente vê uma situação interessante, porque o pai é filiado ao Partido dos Trabalhadores, o pai é o filiado do 001 de Araranguá, o pai foi o primeiro candidato a prefeito do PT aqui em Araranguá, e a gente vê sempre uma atuação muito próxima do pai, e a mãe sempre junto, mas sempre incentivou e sempre participou junto, mas sempre era o pai. E chegou um determinado momento que a coisa mudou, virou a mãe. Que interessante. Exatamente. Eu vou dizer, eu acho que o pai vai ficar bravo comigo, mas... tu vai dizer que ela é melhor. Não, eu vou dizer que teve briga entre os dois. Chegou um determinado momento que, sabe, em casa a gente percebia assim, acho que o pai e a mãe estão meio brigados, tá? Por conta dessa atuação, e depois que a mãe virou secretária, isso ainda na época do governo do Mariano, que a mãe virou secretária de educação, por conta da função, a mãe acabou deixando a casa, aquela coisa, né? Minha mãe é professora de carreira, saía da escola 5h30 ali, 6 horas, tal, ia para casa, cuidava da casa, fazia janta, aquela coisa toda, normal. A partir do momento que ela virou secretária, ela passou a ter reunião à noite, formatura de escola, não sei o que. E aí a casa, tipo, o pai teve que começar a controlar as coisas. O pai teve que fazer janta para nós e tal, mas a gente era ainda meio pequeno e tal, mano. Que meio pequeno faz... eu sou bebê lá de casa. 4 anos. Pequeno! Tu ainda mora com teus pais? Eu moro com meus pais. A minha irmã não. Minha irmã casou. Faz quanto tempo que ela saiu de casa? Faz 1 ano e meio. Faz pouco tempo também. Vocês dois lá? Sei. Eu sempre digo, por que eu vou sair de casa? Não, realmente. Minha mãe lava minha roupa, faz a minha comida, e quando eu tô mal ela me dá carinho. Nossa pra que eu vou sair de casa? Fico lá. E resolve as coisas. Aqui, agora vocês têm acaba tendo uma proximidade bastante grande, emocional, né? E quando vocês têm divergências políticas em virtude de serem pessoas com opiniões fortes, serem pessoas com posicionamentos definidos, vocês têm assim atritos? Bastante. E daí? Bastante. Daí assim, primeira coisa é preciso separar pessoa de opinião. Então assim, e isso eu trago muito para a profissão também. A minha mãe hoje é uma pessoa pública, ela tem uma função pública, ela é responsável por todas as escolas, que não estão perfeitas. Não tá. Mas não é porque a mãe não quer que esteja perfeito. Não é.
pela mãe, ela teria todo o recurso necessário, contrataria tantos professores quanto fossem necessários, é evidente isso. Agora, ela não pode fazer isso porque as coisas têm limitadores. E aí é preciso que se separe o que é a função do que é a pessoa. Então lá em casa, e eu trago isso muito para a profissão, o que é de opinião, a gente pode discordar integralmente, não tem problema nenhum. Agora, a gente pode julgar ações, não julgar pessoas. Eu acho que a gente tem o direito de julgar ações, de cobrar mesmo. E às vezes a gente faz cobrança aqui na rádio, e eu não acho que tem que se abster a Secretaria de Educação por causa disso. Tu faz? Tu consegue fazer? Isso é difícil, hein? É difícil. É difícil. É difícil porque ela lava a tua roupa, né? Tem essa questão que é muito importante, né? Eu tenho uma posição... Tu chega um dia, tá uma montoeira assim de roupa, tu começa a mudar o seu discurso e tal, né? Não, mãe, vamos conversar. Não, assim, ó, eu tenho uma posição pessoal. Eu não entrevisto a minha mãe. E eu não entrevisto a secretaria. Dificilmente eu faço entrevista sobre Secretaria Municipal de Educação. É muito difícil. Porque não tem como. Eu consigo separar para outras áreas do governo, eu consigo separar 100%, eu consigo dizer que eu estou 100% isento, eu posso fazer a cobrança que eu preciso fazer, mas quando é a Secretaria de Educação, eu não consigo. E daí o que eu faço? É como o cirurgião operar alguém da sua família, como o juiz julgar alguém da sua família, é realmente uma situação difícil. É complicado. Aí o que eu faço? Eu digo pro Samuel, passa pro Saulo. Transfere esse assunto porque eu não tenho condição. A tua infância foi onde? A minha infância, a gente é meio nômade. Eu nasci em Araranguá. A gente foi para Jacinto, mas ficou poucos meses, ficamos 6 meses lá em Jacinto e eu era bebê ainda. A gente voltou para Araranguá, depois de Araranguá a gente foi para Criciúma. Só que em Criciúma a gente andou bastante, assim. A gente ficou 10 anos em Criciúma, acho que a gente mudou umas 3 vezes. A gente mudou bastante lá em Criciúma, mas boa parte foi em Criciúma. E como é que foi a infância, assim? Foi boa, foi legal. Era legal. Qual a melhor parte desse legal? Eu tive todo o espaço necessário para uma criança. De jogar bola, eu joguei no Criciúma, de ir pra música, eu toquei em banda marcial e banda sinfônica, então assim, eu só não estudei inglês porque eu não gosto de inglês, então eu não estudava inglês, mas eu tinha todo espaço, brinquei muito, fiz muita besteira. Tu tinha turminha? Tu foi uma criança de ter assim, uma turminha de amigos? Rua, né? Turminha da rua. Eu na escola não era tanto, até porque como a minha mãe é pedagoga, eu sempre estudei. Lá em Criciúma, os 10 anos, a minha mãe trabalhou num colégio de padre, então já tinha, e eu estudava nesse colégio, então já tinha a questão da disciplina de ser um colégio de padre. E o pior é que a minha mãe coordenava o colégio. Não tinha nem como esconder as coisas. Não, e era pior, porque assim, eu briguei no colégio, então briguei lá, tá. De soco? Nossa, que era riscava, pá. Aí eu chegava na sala, fui eu e o outro rapaz lá pra sala da mãe, da coordenadora. Nossa, a mãe descascou outro rapaz, mas moeu. Porque não sei o que e tal, não pode brigar no colégio e tal. Ela só olhou e pensou assim, tu vai conversar com o teu pai. Foi pior do que ela brigar comigo. Agora a situação dela é difícil também, né? Também é difícil, claro. Tu falaste em música, tu toca sax? Toco saxofone. Como é que o sax entrou na tua vida? Eu estava no colégio jogacionista e o colégio jogacionista tinha uma tradição muito forte de banda marcial. E era uma banda que viajava bastante e tal. Da banda marcial, o nosso maestro, ele participava de um projeto em Criciúma, que é a Banda Sinfônica Cruzeiro do Sul, que é uma banda de adultos, né, e tal. E aí eu fui pra Cruzeiro do Sul. Aí na Cruzeiro do Sul eu tava muito animado, assim. E aí eu cheguei, pai, eu quero um trompete. Aí o pai olhou, não, trompete não ajudou porque eu sou muito feio. Porque tu imagina ter um filho, você ter um filho em casa que toca trompete, deve ser um horror isso. Daí o pai disse, não, trompete não ajuda, dá um saxofone. E aí eu acabei ganhando um saxofone e a coisa foi progredindo. Tá, e tu tocas até hoje ou não? Eu tô bem enferrujado. Eu larguei, desde que eu entrei no TCC da faculdade, eu larguei de mão, assim. Cheguei a tocar. Depois que a gente voltou pra Araranguá, eu cheguei a tocar. É uma coisa interessante saber tocar um instrumento musical, né? É bem legal, bem legal. Eu acho que é legal porque assim, a música me deu uma coisa muito legal, muito boa, que é a capacidade de atenção. Eu tenho capacidade,
por conta e é por conta da música mesmo. A mãe é pedagoga e a mãe percebia isso, né? Se eu tô focado numa coisa, eu fico naquela coisa ali. Se vem uma outra, se tem um barulho fora, não tira a minha atenção. Eu consigo sentar aqui com o Jairo, com a Karen, com o Zé Domingos, a gente está na redação da Rádio Araranguá, consigo sentar aqui, os três conversar e eu consigo fazer o que eu preciso fazer sem problema nenhum. E como é que foi assim a adolescência, entrada de adolescência e tal? Foi difícil. É? Esse negócio de estudar num colégio que a mãe trabalha é difícil. Embora a mãe tenha a cabeça aberta, porque a mãe deixava, assim, a mãe sabia especialmente da questão da sexualidade, né? Primeiro beijo, namoradinho, essas coisas acontecem na escola, né? Porque a pessoa não tem muita vida social, né? Em pré-adolescência, adolescência, enfim. O que tu queria ser quando crescesse? Tu tinha, assim, uma... jogador de futebol. Claro, que surpresa. Lógico. Lógico. Jogador de futebol. Que time tu és? Eu sou colorado, né? Tá. Vamos falar de coisas boas, então. Vamos falar de outra coisa. Tu é daquele torcedor fanático ou não? É uma coisa mais light, assim? Totalmente light. Eu brinco com todo mundo, pode brincar comigo, não tem problema nenhum. Já fosse em jogo de futebol, em estádio? Já fosse no Rio? Não, eu joguei até infanto juvenil no Cristiano. Sério? Não, mas eu digo, tu fosse ver o teu time jogar? Sim. Eu não fui no Beira-Rio reformado ainda, eu quero ir. Acho que esse ano eu vou ter que dar um jeitão pulo lá. Vamos mudar totalmente de assunto. Tu és o cara que gosta de ficar, falando de sexualidade, tu gosta de ficar, de ter várias pessoas, ou tu é um cara que realmente gosta de ter uma pessoa só por muito tempo? Eu gosto de namorar. É? Primeiro porque eu sou muito tímido. Sério? Mas por que, de onde que vem isso? Agora, eu sou assim, eu vou fazer o quê? Não sei. Mas tu não estudou umas frases prontas? Pior ainda, trouxe frases prontas nunca funcionou. Então... namorar me dá uma segurança muito grande. E agora vocês estão namorando há quanto tempo? 1 ano e pouquinho. Eu vou botar um pouquinho porque senão tu vai me apertar nas datas, vai ficar complicado. Tu não sabe datas de namoro? Sei. Então fala. 24 de novembro. Como é que tá esse namoro? Tá bom, bem legal. Tu sabes que assim, tu és uma pessoa que aparece muito, tu és uma pessoa que tem, não dá pra dizer assim que é uma pessoa badalada, não é um ator e tal, mas é uma pessoa super conhecida e tal. Tu tens assédio das mulheres? Não. É absoluto. Não, isso não existe. Não? Comigo não existe. Ou tu não enxerga isso? Olha, não sei. Eu não... Primeiro porque eu acho que é o seguinte, essa história de assédio e tal, você tem que procurar também. Então acho que a primeira coisa tem que ser verdadeiro contigo mesmo. O que é que tu quer? Então assim, hoje eu tô namorando. Então eu tô namorando não é porque me é interessante, não, é porque eu quero namorar. E quero namorar com a Cristiane, que é a minha namorada. Então, se eu quiser outra coisa diferente, não adianta eu mentir. Assim, eu posso mentir pra Cristiane, eu posso mentir pros meus pais, eu posso mentir pra minha família, eu só não posso mentir pra mim. Enquanto eu fizer o que eu quero, nada muda isso. Bom, nós estamos gravando aqui na Rádio Araranguá. Que tal? Como é que é trabalhar na Rádio Araranguá? É bom, cara. Qual é a colega apresentadora melhor? Apresentadora das 2 às... Das 2 às 4, qual é a melhor, assim? Como é que é? Falar sobre a rádio assim, ó. Antes de falar da rádio, é importante dizer como é que é trabalhar não contra a rádio, porque eu nunca trabalhei contra ninguém. Eu trabalhei em uma emissora que é concorrente. Eu trabalhei na Band FM aqui em Araranguá antes de vir pra cá. E é muito difícil ser concorrente da Rádio Araranguá. Muito difícil. Aqui é uma emissora muito forte, muito sólida, que você tem estrutura para trabalhar, que você tem, então sim, enfim, tem uma infinidade de opções. Então é muito difícil ser concorrente da rádio. Trabalhar aqui, por outro lado, por um lado é muito fácil, porque tu tens as coisas com bastante facilidade. Por outro lado é muito difícil. Porque tu tem que manter essa... Porque tudo isso funciona porque a gente faz funcionar. Então assim, tudo acontece, mas nada é tão fácil assim, nada é tão... A gente trabalha bastante. Em resumo é isso, essa sala aqui. Às vezes as pessoas olham pra mim e dizem, fácil, né?
Trabalho das 10h30 ao meio-dia, das 4 às 5h30. Ah, naquele horário que tu tá no ar. Naquele horário que tu tá no ar é a parte fácil. Eu acho que é a parte fácil. A parte difícil é a parte fora do ar. Como é que tu é tímido em entrevista assim? Tu é tímido só com mulheres? Não sei. Eu sei que eu sou tímido. O que falta assim quando tu olhas nesse momento aqui agora assim, isso é o primeiro ponto que eu gostaria de melhorar tanto para escrever para o jornal quanto para a rádio? Seriam os pontos? Falta muita coisa, né? Falta bastante coisa. Tá, não seja humilde, mas uma coisinha assim. Não, falta bastante coisa. Falta voz. Eu não gosto da minha voz. Tu não gosta da tua voz? Não, eu não acho que eu tenho um timbre de voz bom. Falta ritmo. Eu acho que eu sempre gostei, eu sempre vi os comunicadores de rádio dando ritmo nas coisas. Eu sempre gostei desses ritmos. Então assim, cada um tem o seu ritmo. Eu acho que, e eu tento se for perceber, eu tento sempre dar um ritmo bastante rápido para as coisas, porque eu gosto assim. Então assim, eu acho que falta ritmo, acho que falta voz, eu acho que falta às vezes firmeza, acho que a inexperiência ainda dá alguma insegurança. Então acho que falta bastante coisa. Tá, mas a gente não vai ficar levando só a parte negativa. O que tu acha que é legal, assim, que tu tens contribuído e ter deixado, assim, os seus professores de jornalismo, e, enfim, seus colegas, os seus pais, por exemplo, orgulhosos de que tu acha que tá fazendo um trabalho bacana? Não, a gente já fez bastante coisa legal. E desde que eu comecei em rádio, em 2012, final de 2012, dezembro de 2012 eu estreiei na Band. E eu estreiei numa rádio sozinho. Então, assim, o departamento de jornalismo eu brincava. Quando eu ia nas matérias, assim, eu brincava. Que eu era o departamento de jornalismo da rádio. Marcava reunião contigo. Tá? Mais ou menos assim. A reunião que a gente tem amanhã era só comigo. Não, assim, eu trabalhava numa emissora que tinha um programa de jornalismo das 18 às 19 horas que eu produzia e apresentava. Então, eu fazia tudo sozinho. Só não fazia a parte técnica. Então, hoje, vindo pra cá, assim, com uma estrutura melhor, acho que a gente consegue trabalhar a continuidade das coisas. Sozinho eu não conseguia fazer isso. Então, assim, hoje tu consegue tratar de um assunto hoje que tu pode continuar ele semana que vem, que ele não precisa morrer. Tu pode dar sequência e dar sequência até resolver o problema, ou até as partes interessadas chegarem naquilo que elas entendiam que era o correto chegar, ou não. O importante que a gente tem que saber é o seguinte: a coisa tem que ter começo, meio e fim. Então, o assunto também é assim. Isso não precisa ser uma entrevista só. Isso não precisa ser, eu não preciso tratar de um assunto só hoje. E hoje eu tenho que ouvir todo mundo para eu botar tudo hoje. Não, você pode ouvir um lado hoje, um lado amanhã, um outro lado, porque as coisas não tem só dois lados, um outro lado semana que vem. Então, assim, o que é importante é os assuntos começarem, porque quem dita os assuntos não somos nós. Nós, entre tantos assuntos, escolhemos alguns que a gente fala. Outros assuntos, eles estão por aí, estão acontecendo na rua de todo mundo. Para ti, meio de comunicação é um meio de comunicação. Mas porque assim, as pessoas acham o seguinte: tu vai ligar pra rádio, já aconteceu, tá? O cara vir aqui e tal, e falar de um problema dele, e chegar no determinado momento ele diz assim, tá aí, o que vocês vão fazer? Nós? Nada. Através daquilo que a gente vai botar no ar, a autoridade que é responsável pode ouvir, pode chegar essa informação até ele e ele tomar uma providência. Pode não acontecer nada. Não estou querendo com isso tirar o poder da rádio, ou tirar o poder do jornal, ou da revista que eu escrevo. Estou querendo dizer o seguinte: a gente cumpre uma função que é de informar e de cobrar da autoridade responsável que ela resolva esse problema. Muito bem, estou aqui conversando com o querido colega, amigo Lucas Casagrande, e nós estamos gravando aqui na Rádio Araranguá, e de frente para a rádio tem Restaurante Peninha. Mas é bom. Tu tem a tua mãezinha, teu paizinho que te cuida, mas olha, quem cuida de mim é a Estelinha e o Peninha, porque no Restaurante Peninha, olha, a comida é gostosa, caseira, e tem muitas opções, uma variedade de saladas, de pratos quentes no almoço, buffet aquilo com churrasco, e à noite também tem tábuas, lanches, uma cerveja bem geladinha, enfim, uma equipe também preparada para receber e também receber o teu evento, teu aniversário, casamento, formatura, enfim,
com um amplo estacionamento, que é muito difícil aqui no centro, e também com 2 ambientes preparados para a tua festa ser um sucesso. Eu vou para o intervalo comercial e volto já, não sai daí.